7 dias virando a chave ou repetindo o ciclo, essa vai ser uma das séries mais importantes que vocês verão aqui. E a pergunta que muda tudo é: você vive ou só repete hábitos esperando resultados diferentes? Por muitos anos eu estava viva por fora, mas morta por dentro. Aos 21 anos eu fui mãe. E naquele cenário em que eu não via o mundo colorido, apenas cinzas, eu me reconectei com quem eu precisava ser em essência. Mas não foi rápido assim, como vocês acham que aconteceu. Houve muita perseverança, resiliência, paciência, entendimento, até porque eu era uma menina. Eu fingia para o mundo inteiro que estava tudo bem, até o dia que eu peguei a minha filha no colo, olhei para toda aquela situação que eu vivia e eu falei: eu não quero mais permanecer nesse lugar de dor e sofrimento. Eu quero ser uma mulher que a minha filha vai reconhecer como uma excelente mãe. Eu quero ser uma mulher que vai ser boa para o mundo. Eu quero ser uma mulher que profissionalmente vai ascender a carreira. Eu quero ser uma mulher que vai ser grande em potencial para aquilo que eu desejo ser. E eu não estava sendo. Naquele momento eu não era nada, eu não era ninguém. Eu não me enxergava como nada no mundo. Eu lembro que no momento em que minha filha nasceu, houve uma ruptura de Carol do passado e daquela Carol do agora. E eu precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida, que foi pedir ajuda para as pessoas que estavam ao meu redor. Minha mãe me acolheu como nunca. Cara, é difícil gravar esse vídeo, já chorei umas 3 vezes. Aos 21 anos eu tive que tomar a decisão de cuidar de mim. E aí eu não tô falando do plano físico, não. Eu tô falando do plano mental. Porque o meu mental estava destroçado. No meu físico eu tinha tudo. Eu tinha suporte familiar, eu tinha para onde voltar, eu tinha bens materiais, eu tinha uma família. Mas dentro de mim eu não tinha nada. Apenas a minha filha, que foi a força para que eu recomeçasse. E foi daí que começou a transformação e a mulher forte que vocês veem hoje, a mulher de hábitos construídos, a mulher transformada. Eu sou a versão transformada de muitas mulheres que me acompanham. Muito menina, eu não tinha nada, eu não tinha maturidade, eu estava vendo os meus amigos aproveitarem a fase adulta, começarem a aproveitar a fase adulta, e eu era apenas uma menina com um bebê no colo, sem saber o que fazer. No final da minha primeira graduação, passei o último semestre grávida, tive que ser resiliente para passar por aquela fase, para velar a vergonha, porque eu tinha muita vergonha de ser mãe nova. Eu também era muito planejadora, sonhadora. Eu escutava o tempo todo das pessoas que a minha vida tinha acabado aos 21 anos, eu não poderia ser o que eu sonhava ser, que eu teria que escolher o caminho para sustentá-la. Escutava que eu não seria capaz, eu escutava que eu não seria uma boa profissional, eu escutava que eu teria que escolher o caminho mais fácil e mais acessível para aquele momento. Eu escutava que eu não teria ninguém que me amasse. Eu escutava que eu não seria nada. Era só isso que eu escutava. Então eu internalizei tudo, tudo, absolutamente tudo que eu escutava do mundo, e eu falei: eu não vou permanecer neste lugar. Eu não vou me condicionar ao que as pessoas têm de expectativa do que é o mundo, porque eu não acredito nesse mundo delas. Eu sei que eu sou mais. Não é à toa que o nome da Laura significa vitoriosa, determinada, força, serena. É tudo que ela é e tudo que ela trouxe para a minha vida, com a responsabilidade de me dar o selo da maternidade. Com a Laura, eu tive força para seguir em frente. Por mais que no início da minha maternidade eu tenha sido uma menina e não uma mulher, mas eu aprendi muito rápido que eu teria que abdicar de muitas coisas, eu teria que abdicar de lazer, eu teria que abdicar de prazer, eu teria que abdicar de uma das fases mais incríveis da minha vida, que era a fase adulta inicial, que eu poderia me dedicar aos estudos com mais força, que eu poderia viajar, que eu poderia sair do Brasil, que era um sonho meu, mas eu era mãe. E aquela era a minha realidade, eu não tinha outra opção.
Então, a Laura, ela foi a minha principal força para começar a mudar a minha vida. Porque se era para eu mudar, que fosse para eu mudar para a gente ter a melhor vida e que ela tivesse uma mãe forte. Aí eu entendi o jogo da vida. Porque se isso daqui que eu recebi, o presente divino que eu recebi de estar aqui, é viver todos os dias, em plena presença, em plena entrega, no servir, eu estava apenas sobrevivendo e eu não queria mais sobreviver. Mas eu também não tinha nada do mundo material. Eu só tinha a minha mente para ser transformada. Foi quando eu pedi ajuda para minha família, pedi acolhimento para minha mãe e falei: mãe, eu preciso de você. Minha mãe, complexo falar dela, porque ela foi tudo. Sem ela, eu não sei. Então a minha mãe, ela me acolheu. Eu entrei num processo de depressão pós-parto assim que minha filha nasceu. E foram 3 meses muito difíceis, em que foram 3 meses muito difíceis, que ela segurou a barra, faltou dar água na minha boca. Ela pegou uma licença do trabalho dela, me acompanhou 3 meses, me ajudava a cuidar da Laura. Quando eu estava cansada, ela cuidava. Quando eu precisava, quando ela via que eu não estava muito bem, ela pegava a Laura, saía, passeava, até lavar os meus sutiãs cheio de leite, ela fez. Então, esse suporte inicial me deu força. Quando deu 3 meses, eu falei, cara, eu não fico mais aqui. Não fico mais nesse lugar. Foi quando eu tive a oportunidade de começar a treinar. E eu falei, eu vou me dedicar. Porque eu sei que isso vai transformar a minha vida. Já que eu não tenho nada, eu não sou formada ainda, estava acabando de me formar, eu não quero prestar concurso público. Esse não é o meu, não é o que bate no meu coração. Eu tenho o privilégio de escolher o que eu vou fazer. Então eu vou decidir cuidar da minha mente antes de qualquer coisa. E foi o que eu fiz. Eu fui para academia, comecei a fazer musculação de forma muito radical. Eu já falei em algum vídeo no YouTube que eu não mudei os meus hábitos de forma leve. Eu mudei os meus hábitos na dor, no sofrimento, na raiva, nos sentimentos piores que tem, mas foi assim que eu consegui. Isso aqui não é um incentivo para você fazer igual, mas para você conhecer a minha história e saber de onde veio a minha força, a minha determinação e a disciplina que hoje eu prego, que as pessoas veem, mas que eu consegui trazer leveza para o processo depois de muito tempo. Mas o início foi assim. Então, eu treinava sozinha, sem instrução e aprendendo no YouTube. Comecei com muita garra, porque eu queria vencer. Então, eu ficava horas e horas ouvindo aulas, vendo vídeos sobre musculação, execução e alimentação. O que eu precisava fazer para blindar a minha cabeça? Era isso que eu precisava. Eu ia para academia, eu chorava, porque eu ainda estava me curando da depressão pós-parto. Chorava e falava, o que eu fiz da minha vida? Meu Deus, minha vida acabou. E aí, de um lado, eu estava lapidando a minha cabeça com os pensamentos positivos de você é forte. Se você está aqui nesse estado, você é forte. Ao mesmo tempo, eu ainda ficava escutando as vozes das pessoas. Você não vai conseguir. Ninguém vai te amar. Você não vai ser validada. Você não vai ser reconhecida profissionalmente. Você não. Tinha o sentimento de incapacidade com o sentimento de capacidade quando eu me superava no treino, quando eu conseguia me alimentar bem. E vivendo nessa dualidade o tempo inteiro. Por 1 ano, por 2 anos. Até que eu consegui entender a transformação que eu conseguia fazer só trabalhando o meu mental. E foi um dia após o outro, chorando, sorrindo, chorando, sorrindo. Não existiu uma linearidade no meu processo em que dias incríveis superaram dias ruins. Não existiu. Foi um dia após o outro, vencendo muitas batalhas mentais. E aí, o suporte enorme da minha família. Minha mãe era minha avó, quando não era minha avó era meu pai, quando não era meu pai eram as minhas tias, minhas primas. Minha família é muito unida e sem eles eu não teria tido tanta força quanto eu tive. Porque eu tive que ser muito forte para decidir muito nova o caminho que eu queria seguir. Eu me afastei de amigos, as amigas que eu tenho hoje são poucas e são as mesmas daquela época, eu conto nos dedos.
outras amizades eu fiz nos últimos anos, mas daquela época, as que permaneceram ficaram. A prioridade era só estudar e trabalhar todos os dias incansavelmente, porque eu tinha que superar aquilo que tinham me imposto que eu seria. Eu não queria ser a média, eu não queria ser básica, eu não queria ser um nada. Eu queria ser alguém. E eu queria ser alguém para mim. Eu queria ser alguém para minha filha. E eu entendi que se eu estivesse bem com isso aqui, absolutamente nada, nada me pararia. Então eu trabalhei o meu comportamento dia após dia. Fui entendendo que o poder do hábito, que o hábito criado para o bem, ele se instaura e se espalha. Era isso que eu queria. Não só para mim, mas para todas as pessoas que passassem por mim. Do estado morta por dentro, eu despertei. Do despertar, eu renasci. Mas antes de chegar no renascimento e antes de vocês verem a mulher forte que vocês veem hoje e todos os dias, quando eu treino, quando eu sou constante, quando eu sou responsável com as minhas tarefas, quando eu escuto, quando eu paro para entender uma história, quando eu te ouço, quando eu calo, quando eu reflito, tudo isso aconteceu porque eu passei por isso aqui, ó. E não foi de uma hora para outra. Não foi rápido. Foi doloroso. Foi com auxílio, foi com pessoas chegando no meu caminho, foi com direção, foi com reflexão, foi com desenvolvimento, foi com felicidade, com conquista. Foi chegando onde eu queria chegar, foi vendo a mulher que eu queria me transformar sendo transformada. Eu me vi transformando. Eu vi. Hoje eu me vejo em várias mulheres quando alguém chega para mim e fala: "Cara, eu me sinto incapaz. Eu não tenho autoconfiança, eu detesto me olhar no espelho, eu não me sinto nada. É como se todo mundo fosse bom e eu não fosse." Eu já senti isso, eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de pessoas: "Você não vai ser boa." E eu fui. E eu me tornei. Porque é possível. É possível quando você cala o mundo e acredita em você. Só existe uma verdade, aquela que você cria. E se você criar a verdade de que você é uma zero à esquerda, você vai ser uma zero à esquerda. Ninguém nasce bom, a gente se torna bom. Ninguém é o CEO da empresa no dia que decide ser CEO. A pessoa se torna CEO. Ela sai do marco zero, às vezes pode ter ali uma ajuda no caminho, mas ela precisa passar por etapas. Uma pessoa não nasce bilíngue, ela se torna bilíngue. Uma pessoa não nasce autoconfiante, ela se torna autoconfiante. Então você, mulher que me escuta, eu espero que você ouça a minha história, porque ela veio de uma dor muito grande e eu superei. E eu tô aqui para te contar que, cara, eu tô aqui como testemunho. Eu larguei tudo, tudo. Eu recomecei sem nada. Só com a minha, quer dizer, na verdade eu tinha tudo, eu tinha a minha família. E no plano físico, para mim não importava mais, porque eu sabia que eu ia conquistar, que era possível, mas que se minha cabeça não tivesse boa, eu não ia sair da situação que eu me coloquei. Então eu precisei ser forte, muito nova, muito nova. Por isso que eu tenho a maturidade que eu tenho hoje. Por isso que às vezes eu olho pessoas da minha idade e às vezes não condiz o nível de consciência. Porque lá, em 2016, a gente está em 2025, eu fui mãe. Lá em 2016, eu era uma menina que não queria essas responsabilidades, mas teve que assumir. Tem uma frase que eu gosto muito que é: insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por muito tempo eu fiz as mesmas coisas querendo resultados diferentes. E sabe onde eu cheguei? Lugar algum. Quando eu resolvi furar a bolha que eu tinha me colocado de forma radical, que essa é a minha história, foi quando eu percebi que a limitação é aquela que a gente se impõe. E eu me impunha a limitação o tempo todo. Ah, você vai ser só até aqui, só até aqui, só até aqui. Quando eu falei, eu não vou ser, eu não vou ser. Eu vou superar qualquer situação que vier. Seja na dor, seja na felicidade, vou fazer acontecer.
Independente se o mundo fala pra mim, blá, 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 não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Porque se eu acredito, se eu quebrei essas crenças que eu não quero mais acreditar, eu sou capaz de criar uma nova realidade. E foi o que eu fiz. Então, qualquer pessoa que chega pra mim e fala, pra você é fácil, ou com apoio é fácil, ou blá, blá, blá é fácil, ou é porque você, ou e se, ou qualquer desculpa, qualquer empecilho que a pessoa venha colocar na minha vitória, eu penso, será que essa pessoa fez o máximo dela para ela não ter chegado onde ela deseja? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. A gente subestima o nosso potencial. A gente oculta ele. Por quê? Crenças, verdades que as pessoas impõem. Se você não buscar a sua verdade, a sua superação, o seu desenvolvimento e crescimento, você vai continuar do mesmo jeito. Porque as pessoas gostam da zona de conforto. É fácil ficar aqui. É fácil falar que não é possível. Porque elas não tentaram. Agora, se uma pessoa como eu, que tentou e conquistou, chegasse para você e ouvisse a sua história de querer mudar, eu jamais falaria que é impossível. Eu jamais falaria, não, nem tenta. Pense. Quem chega, quem supera barreiras, apoia, incentiva, dá para a pessoa um gás. E se for uma pessoa no meu estilo, ela te dá até o caminho. Ó, segue por isso, por isso, por aquilo. Eu já errei nisso, nisso, naquilo. Não cometa os mesmos erros que eu. Tô te facilitando o caminho. Eu demorei 10 anos quase para conseguir chegar nisso. Estou te facilitando com 20 minutos de vídeo. Disso eu tirei uma das maiores lições. Se a gente escuta quem já venceu ou quem já chegou onde a gente quer chegar, se a gente consegue filtrar o que vai ser produtivo, o que vai ser utilizado, o que vai ser bem aproveitado para a nossa vida, a gente encurta o nosso caminho. Esse vídeo aqui é para você não cometer os mesmos erros que eu, porque eu lutei muito para chegar onde eu cheguei. Eu não tive apoio no início, eu não tive ajudas. A partir do momento que eu entrei no fluxo da mudança, aí sim as coisas começaram a vir. Pessoas, situações, melhorias. Eu estava travada nos sentimentos ruins que, sou uma coitadinha mesmo, poxa, sou mãezinha novinha, eu realmente não vou ser uma profissional que eu desejo, poxa, é mais difícil para mim estudar porque eu tô com o bebê no colo aqui chorando, é horrível, eu não tenho tempo, porque eu sou mãe. Enquanto eu coloquei empecilho em cada etapa da minha vida, eu não saí do lugar. Quando eu falei, não vai ser mais assim, não foi mais daquele jeito. Eu levava minha filha para a academia comigo quando não tinha nenhuma pessoa de rede de apoio. A gente ia para o parque, a gente ia para o zoológico, eu fazia qualquer coisa para me movimentar. Quando eu precisava estudar, eu colocava ela aqui, ó, e estudava com um fone. Às vezes eu tinha a rede de apoio, graças a Deus. Como eu disse lá no início, minha mãe muitas vezes esteve do meu lado. E eu pude ter um tempo mais leve. Às vezes minha família ficava com ela, passava o dia com ela para eu estudar. Eu ia para o cursinho, eu ia para o estágio, eu ia para o trabalho. Sendo assim, cada pessoa tem uma jornada com dificuldades, com adversidades. E as pessoas olham para minha vida hoje e acreditam que o meu processo foi extremamente fácil. Mas eu já estive lá no fundo. Viva por fora, morta por dentro. E não foi uma virada mágica. Foi uma escolha. Levantar nos dias ruins, escolher enxergar o mundo de outra forma, entender que a vida é um presente e que se eu estou viva é porque eu tenho um propósito nessa terra e que se eu passei por tudo que eu passei é porque da minha dor eu vou curar outras pessoas. Escolhi não aceitar a sentença das pessoas para a minha vida, porque a verdade delas é delas, vivência delas, experiência delas. Independente se eu sou mãe, se eu sou mãe solteira, ou se eu namoro, ou se eu sou casada, ou se eu sou uma pessoa que tem uma graduação ou não, o caminho é feito pelas minhas escolhas. Daquilo que eu decidi semear. Escolhi plantar uma Carol que ajuda outras mulheres, que não vai se calar mais. Eu não vou me calar mais. Vocês precisam conhecer a minha história. Porque vocês veem por fora muito pouco.
Mas as dores que eu precisei superar, muitas vezes, são dores parecidas com de várias mulheres que conversam comigo, onde a gente não se enxerga pertencente ao mundo, mas a gente é. Basta a gente criar essa possibilidade. Basta a gente não desistir. Basta a gente todos lutar contra as estatísticas que nos colocaram para viver. Hoje eu olho para trás e eu sou uma pessoa completamente ressignificada. Eu não carrego nada lá do passado. O que foi, foi. Eu superei. Parece que eu renasci mesmo. Sabe? Parece que até os 21 anos eu tinha uma história. Depois dos 21 eu tive outra. E o que vocês veem hoje é a minha versão que escolheu não desistir. Por isso que eu iniciei essa série. E convido vocês a entrarem no meu desafio DDP, que é o Desafio de Desenvolvimento Progressivo, onde eu vou falar sobre hábitos, mentalidade. Por 40 dias nós iremos falar sobre hábitos, sobre mentalidade, sobre mudança de vida. Nós teremos essa comunidade de mulheres que vão se apoiar a não desistir, a se reencontrar, a se olhar e verem capacidade de continuar e não desistirem. Claro, pré-inscrição na minha bio. E eu vou falar para vocês uma das respostas que me tocou já, porque algumas pessoas já responderam. Pergunta que é a seguinte: se você tivesse que prometer uma única coisa para você mesma durante o desafio, qual seria? E uma pessoa respondeu: prometo não me abandonar mais. Foi isso que eu fiz. Lá em 2016, eu fiz uma promessa de não me abandonar mais. Porque eu sei que se eu me abandonar, o que vai ser das pessoas que precisam de mim? Da minha mãe, dos meus pais, da minha filha. Se eu me abandonar, quem eu vou ser para o mundo? Para vocês, minhas pacientes? Para mulheres que são transformadas por mim? Eu não vou conseguir transformar. Eu entendi o que eu tenho de missão nesse mundo, que é servir. E a minha servidão, ela é do amor, ela é do bem, ela é da minha história, ela é de elevar mulheres. Eu acredito, eu creio, eu pratico, eu trabalho nisso diariamente, porque eu sei que a minha palavra tem um poder muito forte e eu não vou desistir. Olhem o pré-formulário de inscrição na minha bio, entrem para esse desafio. A gente vai fazer um desafio de 40 dias que começa a partir do dia 18 de agosto e vai até o dia 27 de setembro, com valor simbólico muito acessível. Nós trabalharemos juntas em comunidade, desafio no Gym Rats, teremos metas para um estilo de vida saudável. Eu estarei com vocês em comunidade todos os dias. Nós faremos leitura de um livro que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo. Aguardem o próximo. Um beijo no coração.